Bom dia, pessoal. A professora Emília vai gravar agora a aula referente ao capítulo 8. Ela tem início na página 134 e esse conteúdo, ele começa a partir de agora, nós vamos falar da Europa. Então, o que eu posso dizer para vocês sobre o continente europeu? Ele é, na verdade, o continente europeu é uma península do continente asiático. O que é uma península? É uma porção de terra cercada por água por todos os lados, salvo uma parte que liga ao continente. Então, é chamada uma península do continente asiático. A Europa, ela tem 10 milhões e meio de quilômetros quadrados. Quando nós comparamos o tamanho do continente europeu com outros continentes, ele é considerado um continente pequeno. Mas mesmo sendo um continente tão pequeno, ele tem uma importância econômica para o mundo, política, muito grande. O continente europeu ele é banhado ao sul pelo mar Mediterrâneo, é banhado ao norte pelo Oceano Glacial Ártico. A maior parte do território europeu ele está localizado no hemisfério norte. Tem as características de um continente com bastante relevo. Eu tenho áreas bem montanhosas, eu tenho áreas com clima bem frio, eu tenho áreas onde a altitude, eu acredito que vocês se lembrem quando a professora explicou isso para vocês, quanto mais menos, quanto menos mais. O continente europeu ele tem uma característica climática mais fria, por conta da sua localização. Então, quando nós pensamos nesse continente europeu, que é um continente extremamente pequeno comparado aos outros, ele é formado por solos. A maior parte do solo europeu é formado pelos maciços antigos. O que são isso? Terras velhas, terras antigas. E eu tenho dentro do continente europeu alguns fiordes. O que são fiordes? Durante o processo erosivo, lá nas eras glaciais, eu tenho duas camadas ali de uma região montanhosa. E essas paredes dessa região montanhosa, ela foi sendo desgastada ali pelo processo erosivo. E esse é como se eu abrisse um caminho entre as montanhas. E esse caminho, quando houve o derretimento lá no período glacial, esse caminho ele foi inundado pelas águas oceânicas. Então é o que nós caracterizamos como fiordes. É vale rochoso e dentro desse vale rochoso eu tenho ali a presença das águas oceânicas. Quando nós pensamos na vegetação, como é que a vegetação é característica do continente europeu? A maior parte é caracterizada pela vegetação do clima temperado. O que significa? Eu falo para os meus alunos assim, ó, quando você ouve falar em clima temperado, você precisa entender que a característica já te dá referência a alguma coisa boa. Eu tenho dentro do continente europeu, dependendo do território que eu estiver, a presença da vegetação de conífera. O que é uma vegetação de conífera? É aquela vegetação em formato de cone. Por que em formato de cone? Porque os raios solares eles vão incidir diretamente aqui uma vegetação de conífera, os pinheiros. Então essa vegetação de conífera ela acontece em local muito frio. Eu tenho essa presença dentro do continente europeu, áreas muito frias. E essa vegetação em formato de cone, ela favorece a absorção do calor dos raios solares para que essa planta se mantenha viva. Eu tenho a presença também do clima chamado clima mediterrâneo. O que é o clima mediterrâneo? Eu falo para os alunos pensar bem, é o contrário dos outros. Por quê? Nos outros climas a gente tem que pensar que o verão é quente e chuvoso, o inverno é frio e seco. No clima mediterrâneo europeu é o contrário. O inverno é muito frio e chuvoso. O verão é quente e seco. Por isso que eles não esquecem, quando a gente fala do clima mediterrâneo, dentro do continente europeu, porque ele é o contrário. Faz frio e é seco durante o inverno, faz frio e chove durante o inverno, e durante o verão é quente e seco. É o contrário dos demais tipos climáticos, pessoal. Quando a gente pensa das bacias hidrográficas dentro do continente europeu, o continente europeu, ele não é um continente com muitos rios, com muita bacia hidrográfica. Mas as bacias hidrográficas que eu tenho dentro do continente europeu, elas são muito utilizadas para geração de energia pelas hidrelétricas, e os rios são rios muito navegáveis.
Quais são os principais rios que eu encontro dentro do continente europeu? O rio Volga, o rio Danúbio e o rio Reno. Eu falo para os alunos sempre assim, pessoal, eles são muito poluídos, mas eles são muito poluídos por tamanha utilização para transporte, principalmente de cargas. O continente europeu, os líderes europeus, eles estão em constante utilização, em constante movimentação para a despoluição desses rios. Mas o porquê que eles continuam sendo muito poluídos? Por conta da utilização. Quando eu penso na questão ambiental dentro do continente europeu, lá nos nossos primórdios, lá eles não tinham uma preocupação. Aí conheceu o processo de industrialização, eles estavam preocupados em desenvolver, em crescer. Não tinha uma preocupação ambiental. Hoje, depois da década de 70 para cá, hoje a Europa já mantém aí uma preocupação com as questões ambientais. Então a Europa tem aí dentro do continente europeu mais de 200 leis ambientais. Então eles estão aumentando significativamente a utilização dos recursos que a natureza oferece, mas estão tentando utilizar de uma maneira sustentável. Quando nós pensamos nas questões políticas do continente europeu, eu falo sempre que os alunos têm que entender, a Europa, por exemplo, durante a Segunda Guerra Mundial. Terminou a Segunda Guerra Mundial, começou a Guerra Fria, a Europa foi dividida. A maior parte da Europa sobre o sistema socialista e a outra parte sobre o sistema capitalista. Era disputa. A Guerra Fria nada mais significa de uma guerra de poder, uma guerra de palavras durante a corrida armamentista. O maior exemplo aí dessa disputa da Guerra Fria foi quando a Alemanha foi dividida. A Alemanha foi dividida em duas, a Alemanha Oriental e a Alemanha Ocidental. Ali dentro da Alemanha ficou os dois domínios, do capitalismo e do socialismo. E isso perdurou até a queda do Muro de Berlim. Esses assuntos mais políticos, de Guerra Fria, de contexto histórico-econômico, nós falaremos nos próximos capítulos. Tudo bem, pessoal? Então, para os alunos do 9º ano, leiam o capítulo 9. As dúvidas que vocês tiverem, postem no grupo, que eu estou aqui para esclarecer. Se você postar lá no grupo, eu vou esclarecer e todos têm acesso a esse esclarecimento. Qualquer dúvida, depois que vocês fizeram essa leitura, eu gostaria que vocês acessassem a internet e pesquisassem as imagens de o que são fiordes, o que é uma península. Se a professora estivesse aí presencial com vocês, a professora iria levá-los à sala de vídeo e nós iríamos mostrar alguns vídeos que vocês conseguissem visualizar. Mas agora que vocês estão aí em casa, não estão podendo sair, eu peço que vocês acessem a internet e vejam as imagens do continente europeu, vejam as imagens dos fiordes europeus, vejam as imagens da vegetação europeia. Ok? Assim que vocês terminarem, vocês resolvam lá os exercícios contextualizados e os conceituais. A professora vai vistar assim que nós retornarmos, se Deus quiser. Um bom final de semana a todos, fiquem com Deus.